Olá pessoal, eu sou o corretor do fórum Redação Nota 1000 e hoje vamos para mais um vídeo de correção. Para quem é novo no canal, as ferramentas utilizadas nessa correção se encontram na descrição do vídeo. E caso queira deixar alguma redação ou enviar o seu texto, o endereço também se encontra na descrição. O tema da redação de hoje é a intolerância religiosa em discussão no Brasil. Como podem perceber, eu modifiquei um pouco do padrão da correção. Eu pretendo fazer assim agora porque eu acho que a compreensão fica melhor. Mas vamos lá. Tolerar é respeitar. Insultos, cuspidas, pedradas e, em casos extremos, homicídios são exemplos de práticas feitas por determinados tipos de pessoas, inconformados com alguma crença, que vão de encontro com a democracia. No Brasil, só em 2015 foram registradas mais de 200 denúncias pelo Disque 100, Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, sendo as religiões afro-brasileiras as mais afetadas, seguidas dos muçulmanos residentes do país. Bem, como vocês já podem perceber nesse parágrafo de introdução, a cor laranja correspondente ao T de tese, eu coloquei ela como não presente. Por quê? Porque não dá para você ter uma tese nessa redação. Como assim? A tese é uma opinião própria, ou seja, eu percebo que muito aluno erra na redação por achar que está defendendo algum ponto de vista, simplesmente por colocar algum tipo de fato, algum tipo de exemplo. E, bom, eu já expliquei isso no vídeo do passo 2, que também se encontra aqui na descrição, mas vale a pena frisar sempre. Defender um assunto ou um tema com fatos não é dissertar e argumentar. Você descrever fatos, você não está argumentando. Fato social ou fatos de conhecimento não é argumento, é fato, entendeu? Você não convence alguém utilizando somente um fato. Você convence alguém utilizando o seu ponto de vista reforçado com o fato, entendeu? Você tem que explicar o fato. Então, assim, apenas jogar um fato não é argumentar, não é dissertar. Então, assim, eu espero que fique claro isso, eu espero que fique claro nessa correção. Então, vamos lá. O que tem de erro aqui nesse parágrafo? Primeiramente, interessante falar, nessa parte aqui em roxo, que corresponde à letra C, que é contextualização, tem um trecho ambíguo aqui, ó. Homicídios são exemplos de práticas feitas por determinados tipos de pessoas inconformadas com alguma crença que vão de encontro com a democracia. Percebe que tem uma ambiguidade nesse período? Porque dá para entender que as pessoas que jogam pedras ou que cometem cuspido ou que cometem homicídios ou cospem, que elas agem dessa forma porque a religião vai de contra a democracia. Entende? Então, assim, isso é um dos erros muito comuns na questão da coerência, porque você acaba tendo uma quebra de sentido. Então, é muito importante que o seu texto não tenha ambiguidade, porque o corretor não é obrigado a adivinhar o que você está querendo dizer. Então, assim, releia o texto, gente. Eu estou percebendo que vocês estão mandando muita redação sem revisar. Então, assim, é muito importante, não só para a questão de correção, é questão do Enem também. Sempre revise a redação antes de passar limpo no Enem. Você vai perceber o tanto de erro, o tanto de coisa que você teria passado em branco, que você teria provavelmente passado em branco se não tivesse revisado. Então, assim, fica a dica aí para vocês. Aí no período em vermelho, eu coloquei em vermelho, que é A de afirmação, ela afirma o tema, citando o argumento como dados do Disque Denúncia, pelo Disque 100. Só que, outra coisa interessante para se falar, porque as 200 denúncias não foram registradas pelo Disque 100, foram registradas através do Serviço de Atendimento Disque 100. Você está aqui escrevendo um texto formal, então seja formal. Assim, é interessante seu objetivo, mas cuidado com essas palavras para substituir expressões, assim, entende? Porque muitas vezes a gente troca uma expressão pela palavra e essa troca que causa ambiguidade. Então, assim, você entende? Fica muito mais claro, registrado através do serviço de atendimento Disque 100 do que pelo Disque 100, sabe? Sendo as religiões afro-brasileiras as mais afetadas, seguido dos muçulmanos residentes no país. Bom, de cara, ela já adota uma estratégia que eu não aconselho na questão da introdução. Por quê? Ela está colocando somente duas religiões como vítimas de intolerância no Brasil. Nós sabemos que realmente elas são uma das maiores, só que a tese não está querendo que você explicite sobre quais são as maiores. Ela está querendo que você explicite o que acontece, quais são as causas e as consequências. Então, assim, por isso que eu não identifiquei a tese na redação dela. Porque se você parar para pensar,
Ela está simplesmente comentando um fato. Ela não está argumentando sobre a intolerância religiosa. Ela citou exemplos de muçulmanos e afro-brasileiros e a questão do Disque 100. Ponto. Ela afirmou o problema, mas ela não teceu um ponto de vista. Ela não teceu uma tese. Você percebe que não tem uma tese nessa redação. A única coisa que você não pode errar de qualquer forma, de forma alguma, é a introdução. Porque se você errar a introdução, tchau, a sua redação, já era. Porque além de ter errado a introdução, tudo que você abordar no texto e não tiver relação com a introdução também vai estar errado, entende? Então, assim, pela introdução dela, tecnicamente ela teria que falar sobre religiões afro-brasileiras e sobre muçulmanos nos parágrafos de desenvolvimento. E fazendo isso, ela perderia na competência 2, porque tangenciaria o tema, entende? Então, assim, uma introdução errada significa uma redação errada. Então, não errem em introdução, estudem bastante a maneira de fazer o parágrafo de introdução e treinem bastante a questão da formulação da tese. Então, vamos para o parágrafo de desenvolvimento. Exprimir críticas e opiniões a respeito de uma religião ou crença é direito de todo cidadão. O problema começa quando essas críticas vêm acompanhadas de sentimentos de ódio e ofensas, tornando-se intolerância religiosa. No Brasil, apesar de o país ser laico, os índices de denúncias com alegação à discriminação de grupos religiosos crescem gradativamente de 2005 a 2015. Indicando assim que parte da população brasileira está se tornando cada vez mais intolerante às diferentes crenças. Bem, esse trecho em laranja, eu já posso frisar uma coisa com vocês, que seria o tópico frasal dela, é muito perigoso. Percebe que a afirmação dela é perigosa, porque eu creio que ela deu a entender aqui sobre o direito à liberdade de expressão, mas só que liberdade de expressão é muito diferente de crime de ódio. Crime de ódio é uma pessoa se achar no direito de criticar a outra, ou de tecer um comentário preconceituoso contra outra pessoa. E direito de expressão é o direito que você tem de opinar sobre um assunto. Então, assim, isso inclusive é um debate muito interessante, porque é uma falácia que é muito repetida e tem que ter muito cuidado com isso, porque assim, eu já acompanhei umas discussões de assuntos assim delicados, por exemplo, na questão do casamento homoafetivo. Que algumas pessoas se sentem indignadas de não poderem fazer humor ou não poderem dizer para os filhos que isso é errado, que homem com homem, mulher com mulher não pode, que enfim, e que o Estado não tem o direito de intervir sobre a educação que os pais dão para a criança. Opa, pera lá, gente. Vamos colocar a cabeça para raciocinar. Você tem o direito de concordar ou não. É só você não ficar com uma mesma pessoa do mesmo sexo, por exemplo. Você exerce o seu direito. O Estado não está te obrigando a você a casar com outra pessoa do mesmo sexo. Agora, você se achar no direito de ensinar o seu filho a ser um babaca, entendeu? Gente, não precisa ir muito longe, não. O Brasil se livrou da escravidão não tem nem 300 anos. Não sei se vocês têm essa curiosidade histórica. Assim, olha o cartaz da época. Olha quando o voto feminino na década de 30 foi liberado por Getúlio Vargas. Olha os cartazes da época. Olha o que os cartazes diziam. Os textos sempre falam a mesma coisa. O preconceito, ele é um eco, ele é um ciclo. Ele sempre fala a mesma coisa. Ele só muda a vítima. O preconceituoso, ele só troca a vítima, mas o discurso é sempre igual. Então, se você olhar dos cartazes lá do final do século XIX, você vai perceber lá na abolição que falaram a mesma coisa, que a família tradicional estaria acabando, que a sociedade estaria regredindo, que aquilo era um absurdo, que nananã. Se você olhar os cartazes lá da emancipação feminina, do voto, do sufrágio feminino, você vai ver a mesma coisa. A família tradicional brasileira acabou, as famílias não vão ser mais a mesma. Gente, é bizarro, esses cartazes existem para consulta. É só jogar no Google, você vai ver que é bizarro. Então, tipo assim, cuidado com essas falácias, cuidado com esses bordões, cuidado, gente. Vão colocar a cabeça para raciocinar. O argumento não pode ser chutado. Eu percebo que esses erros, na maioria das vezes, são porque as pessoas copiam textos. Assim, vai cair, tem um exercício para fazer, o tema vai ser intolerância religiosa. Vai lá, digita lá no Google e começa a ler sobre intolerância religiosa. Aí a pessoa gosta do argumento que a pessoa usa, fala assim, vou trazer para o meu texto.
Não é assim que você vai estudar redação. Para você estudar redação, você tem que compreender o texto. Assim, vale a pena estudar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente melhora o argumento. Claro. Só que a redação, o corretor quer saber da sua opinião. Da sua opinião. Você pode ler textos de outras pessoas, mas reformular de acordo com a sua opinião. Mas ele quer saber da sua opinião. Então, tipo assim, como que ele vai saber? É simples, é fácil de você identificar quando uma redação não parte da opinião da pessoa. Porque fica assim, o argumento fica chutado, tem quebra de coesão, quebra de coerência. É muito fácil identificar quando o aluno está copiando algum texto, quando ele está reproduzindo alguma ideia de senso comum, assim que a gente fala. Então, inclusive, isso também quebra muito na competência 2 e na competência 3. Assim, é muito perigoso essa coisa. Então, assim, não é brincadeira isso. Teçam a redação de vocês com as suas palavras, mesmo que não sejam palavras rebuscadas. Até porque o Enem nem tá te buscando isso, cara. A única coisa que o Enem busca em relação a isso é na competência 4. Mas quando eu digo competência 4, e buscar isso, significa de você não repetir palavras, de você ter um conhecimento de vocabulário extenso. Por exemplo, insulto, ou tipo assim, intolerância. Você pode colocar desavença. Agora, se você repetir 2 vezes intolerância, o corretor já vai achar que você não tem um vocabulário extenso. Você pode perder ponto na competência 4, mas jamais o corretor vai te dar nota baixa em qualquer uma das competências por você não estar usando palavras rebuscadas. Então, assim, percam esse medo de escrever redação e achar que escrever redação é escrever bonito, rebuscado, sabe? Enfim, ele quer saber da sua ideia, ele não quer saber se você vai escrever o próximo romance. Depois ela parte para um argumento de que mais um fato, né, aqui na contextualização. Não acrescenta muita coisa porque não tem áreas de domínio, não tem outras áreas de domínio aqui. Mas isso não é errado, é uma estratégia que pode ser usada, por exemplo, quando você não tem domínio de contextualização. Você pode contextualizar com uma opinião própria baseada em algum fato social. Isso não é errado, tá, gente? Inclusive, também não é errado você buscar na coletânea, nos textos motivadores, se eles fornecem alguns dados, você pode usar um dado sim, mas desde que você não interprete a opinião do texto. Como assim? Por exemplo, o texto traz um dado e ao mesmo tempo fala desse dado. Se você pegar esse dado, colocar no seu texto e falar a mesma coisa que o restante do texto motivador fala, você vai estar copiando o texto motivador. Agora, se você pegar o dado e interpretar esse dado com as suas palavras, em referência a outra coisa que o texto não tem abordado, assim, não tem problema algum. Ela explicita a tese aqui no parágrafo em amarelo, dizendo que apesar do país ser laico, os crimes crescem gradativamente. É outra falácia, porque uma coisa não bate com a outra, mas uma quebra de coesão, de linha de raciocínio. Porque o que tem a ver o Estado ser laico com crimes religiosos crescerem gradativamente? Aí depois ela finaliza o parágrafo, aqui em verde, dizendo que a população brasileira está se tornando mais intolerante às diferenças. Outra falácia, porque se você voltar na história onde a religião católica, quando o Estado, o governo tinha caráter teocrático, não podia ter outras religiões e manifestações religiosas. Então, assim, se você comparar a história do Brasil no ponto de vista de hoje, do ponto de vista imperial, colonial, ou sei lá, até 200 anos atrás, você vai ver que a intolerância religiosa era muito mais acentuada do que é hoje. E não curiosamente ela mesma aborda no texto, por isso que eu falo que dá para perceber quando uma pessoa está copiando argumento, que as vítimas são religiões afro-brasileiras e religiões muçulmanas. Aí eu te pergunto, por quê? Vamos pensar, será que é porque o Brasil é o maior país católico do mundo? Será porque a história do Brasil foi inteira repleta do poder católico na história? E inclusive por conta disso outras religiões eram consideradas pagãs, inclusive com pena de morte, porque a gente teve o Tribunal do Santo Ofício aqui no Brasil. Enfim, eu estou dizendo isso só para vocês refletirem sobre o argumento, mas jamais falem sobre religião na redação. Política, religião, qualquer coisa que pertença a pontos de vista não deve ser debatidos em religião. Nunca façam isso. Abordem sempre o tema de maneira imparcial. Sempre. Não culpem religiões, não criminalizem uma inocentando outra, assim. Jamais, não façam esse tipo de argumentação, porque isso não serve. Depois ela passa para o segundo parágrafo de desenvolvimento.
Vamos lá. Várias leis já foram criadas a favor da liberdade de expressão e de culto, mas não foram suficientes para acabar com o preconceito, sobretudo nas religiões africanas. A exemplo do caso da menina que foi apedrejada ao sair de um centro de candomblé, no Rio de Janeiro, pelo simples fato de estar participando do culto. Isso torna evidente a gravidade do problema. E, ainda no Rio, muçulmanos residentes no país recorreram ao ministro da Justiça, alegando que são intimados frequentemente por parte da população local que os confundem com terroristas. O ministro disse que é inadmissível que toda uma religião seja confundida com terrorismo. Bem, ela inicia o segundo parágrafo com um tópico frasal muito bom, por sinal, porque assim, fica claro o que ela vai expor. E se você parar para pensar, o parágrafo aqui ainda bate com o segundo ponto de tese, que era da religião brasileira. Só que aí eu falo para vocês, senhores, tangenciamento de tema. Porque você está desviando o tema que é intolerância religiosa no Brasil, que é muçulmano e afro-brasileiro, ou seja, as outras religiões que se foda, assim, vamos dizer assim na palavra clara. Tipo assim, então isso é tangenciamento, cara. Aí ela vem para uma contextualização do exemplo daquele caso da menina terrível, né, que foi apedrejada na saída por pastores, assim. Isso foi terrível, assim, lamentável. Depois vocês percebem aqui no meio do parágrafo que volta a ficar verde. Por quê? Isso aqui é um elemento que eu costumo indicar sempre para a questão da conclusão. Então ela conclui que isso aqui demonstra que é evidente a gravidade do problema. Ou seja, reforça o que ela está adotando aqui. Lindo, perfeito. Só que ela volta a contextualizar. De novo, ela vem contextualizando com um exemplo de um caso ocorrido também no Rio de Janeiro a respeito dos muçulmanos. Daí ela vem aqui e fala, o ministro disse que é inadmissível. Eu coloquei em amarelo aqui porque eu entendi que seja uma explicação, mas se você olhar, também é outra contextualização, porque ela está usando inclusive a frase do ministro. Ou seja, um parágrafo inteiro resumindo a 3 contextualizações, 5 palavras de conclusão e um tópico frasal. Quer dizer, o que ela explanou aqui sobre o tema? Nada. Aquilo que eu te falei, argumentar não é falar fatos, não é falar coisas que aconteceram. Argumentar é você trazer o contexto e explicar por que isso é um problema. E não pegar, inclusive, por isso que eu coloquei laranja, por isso que eu coloquei essa frase aqui em laranja. Porque eu entendi que ela tentou afirmar que isso aqui era um problema utilizando as palavras do ministro. Só que ela não está argumentando, ela está usando as palavras de outra pessoa. E o que o redator quer de você? Ele quer um texto que seja autoral, que seja da sua opinião. Por isso, mais uma vez eu repito, argumentar é você utilizar palavras de outras pessoas, sempre explicando com as suas palavras. Aí depois ela passa para o parágrafo de conclusão. Percebe que no parágrafo de conclusão não tem a cor vermelha, que seria o que inicia o parágrafo, que é o que eu chamo de conclusão com recapitulação. Isso vai te prejudicar? Não, não vai te prejudicar. Vai sim, na verdade. Porque você perde a oportunidade de situar o corretor de novo na sua tese. Lembre-se que a sua tese está aqui no final da introdução. Você passou um desenvolvimento inteiro e agora você vai concluir a sua ideia. Mas qual é a sua ideia? Então, aqui no início do parágrafo de conclusão era para estar contida o período em vermelho, que seria o da conclusão com a recapitulação. Mas não tem. Ou seja, ele vai ler a sua proposta de intervenção, que é em azul, sem saber do que você estava falando. Aí você me pergunta, mas é só ele ler, ele está sendo pago para ler a sua redação. Eu escrevi, ele que não leu. Não é assim, gente. Não é assim. Lembre-se de que o corretor provavelmente vai estar corrigindo 100 redações no dia. A cabeça dele vai estar cheia. Ele vai cagar na sua redação se você não fizer na sequência correta. Então, assim, poupar o corretor de trabalho é poupar a sua nota. Vamos lá. Visto isso, o Poder Executivo precisa punir rigorosamente os agressores por meio das leis que protegem a liberdade de culto, para assim termos um país mais justo. É importante também a quebra dos estereótipos que levam ao preconceito. Assim, a priori é a abordagem nas escolas do país a respeito da diversidade religiosa e sociocultural, ensinando desde cedo aos pequenos a romper com o etnocentrismo.
e que tanto a escola como a família e o governo disseminem a ideia de que, independente de qualquer ideologia, o respeito é o mais importante. Bem, a conclusão tá boa, só que com o seguinte ressalva aqui, ó. O Poder Executivo precisa punir rigorosamente os agressores por meio das leis que... Quem pune não é o executivo. Quem pune é o poder judiciário. O executivo só executa. E outra coisa, leis que protegem a liberdade de culto já existem. Então aqui você tem uma quebra de coerência. Por quê? Você argumentou o texto inteiro sobre um problema e aqui você afirma que é de leis que protegem a liberdade. Porque se a pessoa domina o tema, ela sabe que ela tem que saber que, se tratando de intolerância religiosa, nós já temos leis sobre isso. A única coisa que falha nele é a aplicação. Então, assim, é muito difícil no Brasil não ter uma lei que assegure alguma coisa. Então, assim, se você não tem conhecimento de causa, não critiquem a lei. Falem de reforços, assim. Porque se você criticar a lei dizendo que precisa ser criada uma lei que proteja X assunto, e sendo que já existe, o corretor entende que você não sabe do assunto. Então você tem quebra na coesão aqui, quebra de raciocínio. Então todo o seu texto vai ser prejudicado, porque o corretor vai perceber que você não sabe do que você está falando. Daí você percebe que fica um verde no meio do parágrafo, e aqui o verde está no final. Por quê? Porque aqui o assim é outro elemento de coesão para a conclusão. Então assim, ela conclui no meio do parágrafo de como que a sociedade vai ficar. Ela não quis dizer uma conclusão, mas o elemento conectivo que ela usou é um elemento de conclusão. Então, assim, quebra na competência 4. Isso aqui é muito prejudicial para essa nota, porque errar elemento de coesão, a sua competência 4 vai perder ponto, sabe? Então, assim, não errem, estudem a tabela de elemento conectivo. E depois, aqui no período em azul, ela volta de novo a falar de uma proposta de intervenção, que a escola, com a família e o governo, dissemina a ideia de que, independente da qualquer, o respeito é mais importante. O clichê de sempre, né, que a gente sabe, de colocar escola, e família, e governo, e projetos educacionais. Gente, nós já temos 17 anos de Enem, se eu tô falhando a conta. Você não acha que já tá saturado colocar escola, família, projeto educacional, mídia? Vocês não acham que já estão batido isso, não? Não acho que está na hora de inovar. Eu não acho que a sociedade já evoluiu nesses 18 anos de história. Já deu para perceber que não é só escola, família e governo. Assim, não é só basicamente falar isso. Assim, não dá para perceber que o Enem cada vez mais quer que você especifique. Por isso que eu falo, gente, eu estou indicando ultimamente o parágrafo de conclusão ser o maior de todos. Porque é ele o que geralmente está mais saturado assim de respostas. Então, assim, é importante inovar. Inclusive, o 200 no parágrafo de conclusão só é atingido quando você faz uma proposta inovadora. Mas, enfim. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe bastante. E que quem está assistindo esse vídeo agora espera que ainda hoje eu vou postar a terceira aula, que é o passo 3 de como elaborar a tese. Obrigado, tchau, tchau.